Olá, tudo bem? Esse vídeo é melhor, né? É uma explicação aqui para a gente entender melhor de onde que surge essa relação aqui quando nós estamos analisando pêndulos, né? Pêndulos que se movem verticalmente. Como assim um pêndulo que se move verticalmente? É o pêndulo que ele fica preso aqui e ele faz esse trajeto, ó. Tá? Se a gente analisar ele mais horizontalmente, a gente vai ter assim, ó. Ele vai ficar indo e voltando, ó. Aí, no caso aqui, nessa situação, nós temos exatamente essa situação aqui, ó. Onde nós temos o peso dele vertical para baixo, a tração dele no mesmo sentido e direção da corda, que no caso é a caneta, né? E essas duas forças atuando geram a força resultante, que é a força centrípeta, geram um equilíbrio vertical e tudo mais. Como ele vai descrever um movimento circular, né? Afinal, ele vai estar girando aqui para o centro, vai existir um movimento circular. Então, vai precisar obrigatoriamente ter força centrípeta. É interessante a gente lembrar que a força centrípeta ela não é uma força por si só, ela é uma força resultante, ela não é uma força independente. Ela sempre precisa de outra força atuando como ela. Então, sabendo que nesse pêndulo eu vou ter apenas duas forças atuando, né, a gente pode fazer o seguinte. Eu tenho esse peso, que ele é vertical para baixo, e tenho a tração, que é na mesma direção e sentido desse fio, né, do pêndulo. Então, essa tração ela vai ter duas componentes, a componente TY e a componente TX. Tá? Como toda força inclinada, né, tem duas componentes que a gente decompõe. Pelo equilíbrio, né, que é vertical, já que ela não vai estar nem para cima nem para baixo, então a gente sabe que o TY se iguala ao peso, ou seja, TY é igual a P. E além disso, vai sobrar a tração, o TX, né, essa componente horizontal aqui não vai ter nenhuma força para o lado, mas nenhuma outra força capaz de anular ela. Por isso que ela vai ser a força resultante. Nesse movimento do pêndulo, a gente sempre vai ter a força resultante apontando para o centro. Por quê? Ela vai estar atuando como força centrípeta. Lembra que todo movimento circular é impossível existir um equilíbrio no movimento circular? Porque sempre vai ter a força centrípeta, é uma obrigação para o movimento circular. Então, com essa força centrípeta, a gente pode entender que é TX, que é a força resultante, que vai estar sempre apontando para o centro, né? Essa é a direção radial que a gente chama. Não importa onde ela esteja, ela vai estar apontando do pêndulo até o centro. Então, esse TX vai ser igual à força resultante. Aí existe esse ângulo θ aqui do pêndulo com a vertical. E aqui existe esse TY, que também é vertical. Então, a gente pode lembrar lá do teorema da matemática, que é duas paralelas cortadas por uma transversal. As duas paralelas verticais cortadas por uma transversal. Os ângulos opostos são iguais, então esse ângulo é igual a esse ângulo. Logo, entre TY e a tração, a gente tem o ângulo θ. Se a gente pegar esse TX e empurrar ele um pouquinho para cima, a gente tem TY, a tração e TX. O ângulo θ continua aqui entre a tração e TY. Aí eu venho aqui e faço a tangente é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, a tangente de θ é TX sobre TY. TX, a gente viu aqui que é igual a força resultante, afinal não tem nenhuma outra força capaz de anular esse TX. E o TY, a gente viu que pelo equilíbrio é igual ao peso. Então, a tangente desse ângulo é igual à força resultante, que também pode ser encarada como a força centrípeta, dividido pelo peso. E assim a gente consegue descobrir, né, qual é a força resultante para que a gente possa igualar com a força centrípeta, talvez, né, para descobrir a velocidade, e com isso a gente consegue resolver as questões de pêndulo, tá bem?